Boa noite, pessoal! A gente está hoje no dia 7 de maio e falaremos hoje sobre representação técnica de esquadrias, de portas e janelas. Para entender a representação técnica, a gente precisa considerar então algumas questões. Precisa conhecer as partes de uma janela, de uma porta e também considerar em que escala que ela vai ser representada. A porta e a janela, elas vão ter uma série de peças e a gente precisa considerar essas peças na representação. Mas outra coisa tão importante quanto isso é a gente considerar em que escala ela vai ser representada. Porque dependendo da escala, a gente vai dar um grau de detalhamento do desenho diferente. É isso que a gente vai ver. Então, vamos pensar nessa porta. Olha, a gente tem uma porta de madeira aqui representada. E essa porta de madeira, então, a gente consegue ver as partes de uma porta de madeira. A gente tem o batente, guarnição, aquele acabamento que faz o acabamento para a gente não ver essa separação da alvenaria com o batente. A gente tem a folha e reparem que o batente tem um pequeno dente para que quando a folha feche não fica entrando uma luz aqui, né? Para dar uma vedação de luz e até de som. Algumas pessoas até colocam um adesivo, uma escovinha, né? Um adesivo para fechar, até para melhorar no conforto acústico. Né, quando fecha a porta, não sei se vocês já viram, mas então a gente tem essas partes de uma porta. Quando a gente vai representar uma porta, a gente tem que pensar na escala de representação. Por quê? Se eu estiver trabalhando com desenho na 1:100, por exemplo, em que o desenho é muito pequeno no papel, eu reduzo bastante para colocar esse desenho no papel, eu praticamente vou desconsiderar todos os detalhes daquela porta e vou indicar apenas a abertura da porta, o espaço que ela ocupa aberto, porque é esse grau de informação que eu preciso quando eu desenho em 1:100. Em 1:100 eu preciso saber que tem uma porta, eu não preciso necessariamente já ter definido qual é o material daquela porta, qual é o detalhe de fixação, nada disso. Eu preciso saber apenas que existe uma porta naquele lugar. Então, a representação ela é mais simplificada. Quando eu tenho um ambiente interno e um ambiente externo, eu tenho uma linha de divisão de piso. Normalmente, eu tenho um degrau do ambiente externo para o interno. E eu tenho aqui a representação da porta, que é bem esquemática. Vejam que eu tenho a folha e o arco da porta. Isso não quer dizer que a porta não vai ter batente. Isso quer dizer que na escala 1:100, eu uso uma representação mais simplificada. Conforme o projeto for se desenvolvendo, a gente vai detalhando mais esse projeto. Quando a gente passa para a escala 1:50, vejam o que acontece. Na escala 1:50, eu já vou representar que existem caixilhos. Eu continuo tendo a folha, eu continuo tendo aqui o arco da porta, mas agora eu represento os caixilhos. Esse caixilho, ele tem 3,5 cm, se for o de madeira, de largura. Então, na escala 1:50, a folha da porta, ela já não sai aqui da parede, como acontece na 1:100. Ela sai do caixilho. Então, eu coloco o caixilho e desenho a folha da porta. Se eu ampliar a escala, tiver uma escala mais detalhada, então eu tenho lá a 1:100, a 1:50 e a 1:20. Na 1:20, eu já vou ter um detalhamento muito mais próximo que essa porta. Eu já vou mostrar aqui, olha, o dente do batente, vou mostrar a folha da porta. Na escala 1:50, eu tenho essa linha que divide também o nível do piso interno e piso externo, mas na 1:20 eu vou detalhar um pouco mais, eu vou especificar como que é essa soleira, o quanto que essa soleira vai avançar aqui para fora, porque normalmente a gente põe uma peça que pode ser um granito, um mármore, mas uma peça que ela avança um pouquinho da parede, e então na escala 1:20 isso já aparece, e apareceu uma outra linha fina aqui, ó, que está indicando aqui diferença de materiais. Tudo bem até aqui? O batente, normalmente, ele tem 3,5 cm aqui e a folha da porta também. Então, isso eu tô falando de portas. Quando eu vou falar de janelas, essa imagem, o que é importante de entender das partes da janela? Que a gente tem a caixa, a gente tem essa caixa que está representada aqui em marrom e a gente tem as partes aqui da janela. Então, quando a gente tem vidro, a gente tem aqui um caixilho, a gente tem uma peça de madeira, no caso de esquadrias de madeira.
a gente tem uma peça que vai sustentar esse vidro. E a representação das janelas, ela também vai diferir nas diferentes escalas. Assim como na porta, na escala 1:100, eu só precisava dizer o quanto a porta ocupava e que existiria uma porta naquele lugar, aqui na janela, na escala 1:100, eu preciso apenas indicar que existe uma janela. E a forma de representação simplificada é essa, olha, eu tenho duas linhas como se eu estivesse cortando a janela e eu tenho duas linhas que representam os peitoris, que são linhas que estão mais abaixo, então não estão no plano de corte da planta. Na representação em 1:100, a gente usa esse grau de detalhamento, porque eu não preciso desenhar qual esquadria exatamente eu estou trabalhando, eu preciso desenhar que existe uma esquadria. E conforme eu avanço o desenvolvimento do projeto, eu vou tomando decisões, eu vou definindo que essa esquadria vai ser de abrir ou de correr ou guilhotina. E aí sim, depois que eu decidir, é que eu vou representar. E isso vai acontecer lá na etapa de anteprojeto, na escala 1:50. Na escala 1:50, eu vou explicar no meu projeto que essa janela, por exemplo, é de correr, de 2 folhas de correr, e que tem essa caixa de madeira para receber essas folhas de correr. Nesse momento, eu já tenho uma determinação maior do que vai ser a minha esquadria do que na 1:100. Na 1:100 eu só sei que tem uma janela lá. E aqui na 1:50 eu já consigo identificar que é uma janela de 2 folhas de correr. Quando eu passo para 1:20, que é onde eu vou ter uma especificação mais detalhada, olha só o que vai aparecer. Eu vou começar a enxergar que essas 2 folhas, elas são de correr e que elas têm a madeira e tem um vidro, e tem aqui o caixilho que está segurando esse vidro. Ela vai ver a pingadeira que avança para que a água que caia da chuva aqui não escorra pela parede, para que ela pingue no chão. E eu vejo também, então, aqui, ó, as travessas. Então, eu tenho aqui a lateral, que ele está chamando de lateral da caixa. Na representação 1:20, vão aparecer as laterais da caixa, os caixilhos que estão segurando esse vidro e esse vidro, os peitoris, essa linha e essa linha, as linhas da pingadeira, que é uma peça que vai fazer com que a água da chuva que bata, ela pingue no chão, que ela não escorra pela parede. E aqui ainda apareceram 2 linhas que são linhas de trilho. Poderia até representá-las com uma outra cor. Mas vejam que na 1:20 a representação já é bem mais detalhada. O que eu vou fazer é aqui a representação de esquadria, de portas e de janelas. Inicialmente, eu vou só desenhar as esquadrias. Depois de eu desenhá-las, eu vou construir blocos, o que a gente chama de blocos. O que são blocos? É como os componentes lá do SketchUp, né? Eu vou transformar, depois que eu desenhar o desenho delas, em objetos que eu possa usar em outros desenhos, e não só em outros desenhos, mas que eu possa repetir no meu próprio desenho. A gente vai começar desenhando esquadrias. Eu vou começar com a representação 1:100, que é a mais simples. A representação 1:100, vamos lembrar aqui como é que ela é, ó. Eu tenho apenas essas linhas, as 2 linhas mais grossas, aqui tá numa escala ampliada, tá? Na 1:10. Então, na 1:100, a representação que eu tenho é apenas das linhas de corte de que existe uma janela, que são essas 2. E a representação dos peitoris. Então, o que a gente tem? Aqui na minha representação 1:100, eu vejo apenas em corte as 2 linhas cortando a janela. Eu vou fazer a parede com 20, a parede que a gente tem. Então, a minha esquadria, ela vai ser representada por 2 linhas um pouco mais grossas, distantes 4 centímetros ali do centro. E eu vou representar a minha janela centralizada. Esse é um outro detalhe. Na 1:100, como eu não estou especificando nada na minha janela, eu faço um desenho centralizado. Já na 1:50, eu já alinho as minhas folhas aqui, no caso, a minha janela, com o ambiente interno, porque normalmente as esquadrias são alinhadas por dentro. Eventualmente, esse caixilho aqui, ele não vai ocupar a dimensão total da parede, ele vai ocupar uma dimensão menor. E a mesma coisa aqui. Então, nesse caso, eu desenhei esse caixilho com a dimensão total da parede, mas ele poderia acontecer apenas na dimensão aqui da esquadria.
Daí vai depender do detalhe que você vai especificar aí no teu projeto. O que importa é que agora a gente vai trabalhar sobre esse desenho. A gente vai trabalhar fazendo uma representação apenas dessas 4 linhas na 1 para 100. Tenho uma janela, vou fazer sempre no layer 0, vou sempre desenhar no layer 0 as linhas de janela. Eu poderia fazer isso, dar um deslocamento aqui de 8 e colocar todas as linhas no layer 0. Tenho aqui a representação da minha janela e aí eu teria o cuidado de as linhas de fora atribuir uma cor específica, vermelha, que é a linha mais fina, e as linhas de dentro eu atribuiria uma cor que me desse uma representação um pouco mais grossa na impressão. Então, eu vou colocar amarela. Se eu quisesse ver como é que está a minha impressão, eu tenho as linhas mais finas e as linhas mais grossas. Eu vou deixar desenhar tudo no layer 0. Depois eu explico exatamente por quê. Isso assim tenham como lei. Todas as linhas das esquadrias desenhadas no layer 0. Pode até pôr uma estrelinha, um asterisco, escrever num papel, pôr debaixo do travesseiro e ler todo dia. Porque esse é um dos erros mais comuns que acontecem quando a pessoa desenha, inclusive em materiais que eles disponibilizam pela internet. Eu fiz aqui linha por linha, dei um deslocamento e construí as outras linhas aqui. Eu tenho aqui no CAD um tipo de linha que é uma linha que você desenha várias linhas juntas, várias linhas ao mesmo tempo. Esse comando é o M-Line, é o multiline, a M-linha, é a multilinha. Só que antes de eu fazer o multilinha, eu vou escrever estilo ML, estilo de multilinha. O que é isso? Por padrão, o estilo padrão é esse aqui, você tem 2 linhas aqui. A gente vai dar um novo estilo e vou escrever aqui, janela 20 sem espaço, continuar, e aí ele vai me perguntar quais são as linhas que eu vou incluir nesse meu estilo janela 20. E as linhas são essas daqui, ó. Lembram que é 8, 4 e 8, né? Ó, o espaçamento aqui dessas linhas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Essa linha, ele vai considerar o 0 como sendo o eixo. Eu vou pôr uma linha a 2 centímetros do eixo, uma linha a menos 2 centímetros do eixo. A cor da linha vai ser amarela. E eu vou adicionar uma linha do eixo. Se a parede tem 20, o deslocamento da linha é 10. 10 para cima e vou adicionar 10 para baixo. Então, vai ser menos 10. O que ele fez? Ó? 10 para cima, 10 para baixo. E a cor da linha, então aqui eu vou pôr vermelha e essa daqui eu vou pôr vermelha. Então, ele está construindo uma linha composta. E essa linha composta tem aquelas 4 linhas. Eu vou escrever M', que é o comando que faz a linha composta. E ele pede qual que é o estilo, olha. Aqui eu tenho justificação, escala ou estilo. Eu vou entrar na opção estilo, só que eu tenho que saber o estilo, tá? Eu vou escrever janela 20. Por que 20? Porque é da parede de 20, janela 20. Eu vou pôr a escala é 1, porque a escala é assim, ele vai multiplicar as medidas que eu der por quanto? Por 1. A multilinha já está configurada do tamanho real. Então, quando ele for desenhar, ó, ele já vai desenhar todas as linhas de uma vez só. O que eu posso ajustar aqui é essa justificação. Se ela tá como superior, ó, ele considera como se eu estivesse pegando a superior. Se eu puser justificação inferior, ele vai considerar como se aquele ponto fosse inferior. Então, no caso, o ponto que eu tô pegando equivale a inferior. Então, eu tenho a representação em 1 para 100 da janela de um modo muito ágil. Por exemplo, aqui também, tudo onde tem esquadria, eu vou fazer essa representação. Então, eu vou escrever M' e vou fazer a representação aqui, ó. A justificação aqui tem que ser superior, porque eu quero desenhar a partir desse ponto. E já fiz que ali tem uma esquadria total. Então, eu vou ter portas agora, mas janelas eu tenho apenas essas. Se eu olhar como tá ficando ali na representação, essas janelas vão valer para a representação 1 para 100. Ó, ela já ficou mais espessa, porque eu configurei para amarela. E as linhas de fora mais finas, porque a linha vermelha já está configurada para ser uma linha fina na plotagem. Então, fiz aqui as janelas e eu fiz várias vezes aqui para vocês verem, mas na verdade eu quero uma só, que uma de cada tipo. E eu vou fazer a mesma coisa com a porta. Então, eu vou fazer uma porta na representação 1 para 100.
Eu vou dar um DI, que é um dist, para verificar a distância que eu pus aqui, ó, 80 centímetros. Então, eu vou fazer no layer 0, na camada 0, vou fazer um retângulo de 80 por 3,5. Então, essa vai ser minha porta. E o arco da porta, eu tenho aqui a ferramenta de arco. Eu tenho vários modos de representar um arco. Para fazer o arco da porta, eu construo o arco, início, fim e direção. Então, eu ponho o início do arco aqui, o fim aqui, e a direção eu consigo, com o mouse, ajustar para que eu tenha o arco da porta desenhado. E eu vou fazer ele em vermelho, e a porta eu vou fazer aqui em amarelo, porque eu tô desenhando essa porta para ser na escala 1 para 100. E demais portas, se forem de medidas diferentes, eu também vou desenhar. Se for da mesma medida, eu não vou. Aqui tem 70, aquela tinha 80. Então, mesma coisa, eu vou fazer um retângulo de 70 por 3,5, 3,5. Lembrando que aqui no CAD, o meio a gente divide com ponto. Eu vou fazer o arco aqui, ó, já tá aqui. Sempre que eu for escolher o primeiro ponto do arco, eu tenho que pensar no sentido anti-horário. O primeiro ponto é o primeiro ponto que ele pegar no sentido anti-horário, então nessa porta é esse daqui. Pega o segundo e a direção. Então eu vou desenhar aqui. Aqui eu vou ver a distância, essa porta é de 60, então também é uma outra porta. Vejam que eu tô fazendo tudo no layer 0, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não me façam porta em outro layer. Eu vou deixar as folhas na cor por camada, para eu poder explicar para vocês o que vai acontecer. O que for folha de porta, o que for folha de janela, eu vou deixar na cor por camada. E aqui eu vou explodir essa multilinha, e as linhas de dentro eu não vou deixar numa cor específica, eu vou deixar na cor por camada, ou seja, ele vai pegar a cor da camada dele, né? O objeto vai ficar na cor de sua camada. Ótimo, então eu tenho uma esquadria de cada tipo agora. A partir do desenho de um objeto, de uma esquadria, eu vou criar o que a gente chama aqui no CAD de bloco, o que equivaleria no SketchUp aos componentes. Então, eu vou transformar esses objetos que agora são pedaços, são linhas e arcos, eu vou transformar isso num objeto que vai ter um nome, que vai ser um bloco. Antes de eu saber a unidade de bloco, eu tenho que ir num comando que chama ddunits para ver como que está a unidade de inserção de bloco do meu desenho. O padrão é metro, mas eu vou pôr centímetro porque eu estou desenhando em centímetro e eu quero criar meus blocos em centímetros. Depois que eu verifiquei em que unidade que o meu arquivo tem como unidade de inserção, que estava de metro eu pus para centímetro, agora eu vou criar o bloco. Eu vou dar o comando de bloco, aqui no inserir, tenho criar bloco, vou dar um nome, P80, que é a porta de 80, vou selecionar o ponto. O ponto de referência é o ponto que vai ser a referência para quando eu quiser inserir esse bloco em outros desenhos. Selecionar objetos, clico aqui, ó. Pego todos os objetos da folha, mais esse, Enter. Unidade do bloco em centímetros, ok. Então, agora, quando eu clico nele, ele vem como uma coisa inteira, ó. Se eu apagar do meu desenho e pedir para inserir, que é o inserir, é o I, ele vai estar disponível aqui, ó. E quando eu trago ele para o meu desenho, vejam que ele está pegando pelo ponto que eu defini como ponto de referência da inserção. Ponto de inserção. Pronto, se eu quiser pôr mais outra porta de 60 em algum lugar, eu já tenho. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a porta de 70. Então ela já está configurada aqui, eu vou só criar o bloco. P70. Pronto, ele já virou um bloco que eu posso utilizar em outros lugares. Quando eu insiro um bloco, eu posso também depois rotacionar esse bloco. Nas propriedades, eu tenho uma barra de propriedades que eu posso abrir aqui, olha. Quando eu tenho aqui, eu posso rotacionar o objeto aqui também, ó. 90 graus, 180 graus, 270 graus. Então, se eu precisar dessa porta em outras posições, eu consigo fazer essa rotação também. Ou por aqui, ou com o comando de rotar. E agora eu vou criar o bloco aqui, ó. Tá? P60. Então, veja que na minha janela de blocos, agora eu tenho o P60, P70, P80. Agora eu vou pôr janela. Então, eu tenho essa janela, dá o comando bloco, o nome da minha janela vai ser J110. Selecionar o ponto vai ser uma das quinas. Selecionar objetos vão ser esses 4 objetos. Ok. Criei a minha janela e aí eu posso inserir essa janela nos outros lugares.
Aqui é uma porta também, é uma porta de 80. Então, vamos colocar uma porta de 80. Então, essa porta de 80, não adianta eu querer rotacionar, porque se eu rotacionar essa porta 180 graus, ela também não vai ficar certa, né? Mesmo que eu traga ela para cá, ó, ela não vai ficar abrindo para o lado certo. Então, nesse caso, eu preciso espelhar essa porta. O jeito de espelhar essa porta vai ser aqui, ó, com o comando de espelhamento, que é esse daqui, ó, espelhar. Eu clico em 2 pontos, que seriam a linha do espelho, excluir o objeto de origem, sim ou não. Vou pôr sim, porque eu não vou precisar daquele primeiro objeto. E aí eu tenho o objeto espelhado. Eu suspeito que essa porta não é aqui. Então eu vou arrumar aqui, gente, porque me dá muita agonia. Então, eu vou ajustar aqui para deixar essa porta ali. Então, olha, essa porta é uma porta de 80, então eu vou pegar essa porta e colocar aqui. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, aquela coisa do layer. Realmente, agora, neste momento, que eu já tenho os desenhos todos das linhas do bloco, eu fiz tudo no layer 0. E é bom que seja no layer 0. Por quê? Agora eu vou criar uma camada chamada esquadria, já tenho uma camada aqui chamada esquadria, que eu já tinha criado antes. Eu vou colocar todos esses objetos na camada esquadria. Quando eu faço isso, olha só o que aconteceu. O bloco agora pertence à camada esquadria, ou seja, se eu desligar a camada esquadria, vai desligar os blocos. E se eu trocar a cor da camada esquadria para outra cor, todas as linhas que estavam com cor por camada, que eram as linhas da folha, elas vão se adaptar à cor do layer esquadria. E todas as linhas que estavam com a cor específica, no caso os arcos da porta, que eu disse que eles seriam vermelhos, independentemente da camada, eles continuaram vermelhos. Então, o que o pessoal faz errado, o pessoal desenha as linhas do bloco, as linhas originais na camada errada, já desenha numa camada com um nome qualquer e tá errado. O certo é desenhar na camada 0, porque se você tem uma linha de um bloco com um nome qualquer lá, de janelas, se você leva esse bloco para um outro arquivo e pense que pode ser com outra pessoa em outro escritório, o teu nome de layer vai ser acrescentado no arquivo da pessoa. Isso é muito ruim, porque aí a pessoa pode ser que o nome da camada dela fosse janelas e não janela, e não esquadria, e não esquadrias. Então você começa a ter muitos layers com nomes que você não quer. Então, se você deixa as linhas originais do bloco no layer 0, a pessoa que estiver usando o seu bloco, ele vai definir o nome do layer e o seu bloco vai respeitar aquele layer. Eu já deixo no layer esquadrias na hora de colocar o bloco. Daí, quando eu colocar, ele já vai vir no layer correto. Então, olha, já fizemos esquadrias da 1 para 100, portas e janelas. Agora, eu vou fazer a 1 para 50. Eu vou renomear essa camada para esquadrias 1 para 100. Posso esconder. Agora, faz de conta que eu não construir nenhuma esquadria, eu vou começar tudo de novo, só que agora a esquadria 1 para 50. Só que aí eu tenho um porém. Essa janela aqui vai ser uma janela fixa, ou no máximo uma janela que vai ter uma parte móvel. Acho que ela tem uma parte basculante. Eu vou dar um deslocamento aqui de 0,75. O vidro é um pouco mais fino do que isso, mas se eu fizer muito fino, o que acontece é que na hora de plotar ele gruda as duas linhas, fica uma linha parecendo uma linha única grossa, tá? Então eu tenho que tomar um certo cuidado. Então, no caso dessa representação, para mim já é suficiente essa representação aqui da esquadria. Vou pôr a cor vermelha. Nas linhas que são cortadas, eu vou deixar por camada. E aí eu tenho a representação da minha esquadria aqui. Essa linha é uma linha de vista, uma linha de piso, que então eu não vou mexer. A minha representação, a esquadria fica alinhada por dentro. E aí então eu vou criar um bloco J110
1:50. Vou selecionar o ponto, vou selecionar os objetos, ok. E vou colocar numa camada que eu vou criar, chamada esquadrias 1:50. A 1:50 eu vou deixar amarela mesmo. Geralmente, pessoal, nos escritórios, sinceramente, eles não fazem isso que eu tô fazendo de colocar duas representações para uma mesma esquadria. Eles definem se eles vão gerar a planta para um grau de detalhamento da 1:100, da 1:50 e a partir daí eles fazem o desenho da planta. Aqui para ensinar para vocês eu tô mostrando desse jeito. Tô desenhando duas vezes a mesma esquadria. E a linha de piso aqui que eu tenho que pôr na camada vista aqui, ó, vista assim. Por que eu fiz 2 layers daquele jeito? Porque se eu quiser, ó, se eu quiser ligar a 1:100 e desligar 1:50, fica fácil, né? Agora eu vou explicar uma coisa mais avançada, tá? Tô dentro desse visor. Tá vendo esse botãozinho aqui, ó, esse quadradinho com solzinho? Eu posso congelar uma camada nesse visor. Ou seja, eu posso, esse visor é 1:100, eu posso ligar a camada 1:100 e congelar as esquadrias 1:50 nesse visor. E aí então essa planta vai mostrar as esquadrias da 1:100. E fazer o contrário nessa daqui. Nessa daqui eu posso congelar nesse visor a 1:100. E aí eu só fico com a representação da 1:50 nessa planta. A tese do professor Everson Akira Tamashiro tem um manual de desenho arquitetônico, tá? Que vocês devem ter. Olha aqui, tem a representação de todas as coisas. Ele explica super bem como as coisas acontecem. E uma das coisas que ele tem aqui, ó, diz respeito aos graus de detalhamento de representação dos elementos segundo suas escalas. Então, quando eu tenho aqui, ó, a planta, se eu tenho uma porta de 70, eu considero que 70 é daqui até aqui. Então, esta folha, se eu considerar que ela tem um dentinho aqui, 1 centímetro para cá e 1 centímetro para cá, essa folha de porta tem 72 centímetros de tamanho. Alguns fabricantes fazem a folha com 70, então a distância desta linha até esta linha, ela varia um pouco. Ela pode ser 77, se for no caso da folha ser de 72, ou ela pode ser 75, no caso da folha ser de 70. Depende do fabricante. Essa abertura é de 80, então eu preciso decidir se eu vou fazer com 85 ou 87. Como eu vou representar na 1:50 e 1:50 eu vou representar o caixilho com 3,5 e não vou representar o dente, eu vou fazer com 87 e vou fazer a folha com 80. Então, se ela tá com 80, ela precisa ter 87. Eu tenho que crescer esse vão 7 centímetros. Eu vou fazer um deslocamento, então, de 3,5 para cada lado. Eu vou concordar isso daqui, essa linha e essa eu vou colocar na camada do bloco, que é a camada 0. E aí eu vou prosseguir o desenho da minha porta. E aí eu vou gerar o bloco de novo, ó. E isso eu vou colocar lá no layer esquadrias 1:50. Ok, pronto, tá feito, tá? Se tá naquela camada, aquela camada está configurada para ser visualizada nesse visor. Eu vi aqui no visor da 1:100 ela não está configurada para ser visualizada. Então o que está configurado é o bloco construído em 1:100. É a camada das esquadrias 1:100. Quando eu quero que um bloco deixe de ser bloco, ou seja, que eu posso explodir esse bloco, explodir, e aí ele volta a ser linhas. Agora ele não tem nenhuma ligação com aquele objeto bloco daqui. Ele só tem o mesmo desenho, mas ele é um outro objeto. Porque eu quero transformar essas linhas numa porta de 70. Eu vou diminuir 10 centímetros. Então, eu vou fazer isso com o comando esticar, que é esse daqui, ou eu escrevo esticar. Vou selecionar isso, Enter, e vou mandar esse ponto 10 centímetros para lá. Vou selecionar isso, Enter, e vou pôr esse ponto 10 centímetros para cá. Só que isso daqui ficou meio feio, né? Ficou meio gordinho aqui. Dou uma ajustada aqui, para dar uma acertada nesse arco. Que eu acho que já ficou bom. E aí, então, eu escrevo o bloco e crio o bloco P70 1:50. Ok.
Como eu precisei fazer uma edição no vão, quando eu chegar aqui na 1:100, ficou essa diferençazinha aqui. O que dá para consertar, de repente, é colocar as portas 1:100 um pouquinho deslocadas, né? Tipo 3,5, porque aí a espessura da parede não vai interferir muito. Elas vão ficar um pouquinho deslocadas da parede, mas não vai aparecer no desenho porque a linha de parede tem uma espessura, então não vai ficar feio, vai ficar até mais bonito, ó, 3,5. Se você for pensar, de fato, o que eu ensinei, comando não ensinei nenhum, certo? Quer dizer, ensinei o comando de bloco, o único comando que eu ensinei hoje. Porque o resto foi desenhar a linha, coisas que vocês já sabem. E o resto foi a representação das esquadrias, que isso em desenho arquitetônico lá à mão vocês também usam, né? Eu queria que vocês tivessem esse entendimento das escalas, sabe? E isso é um conteúdo que não é relacionado ao CAD diretamente. É um conteúdo de representação arquitetônica. Eu quis mostrar 1:100 também, porque às vezes é só um desenho rápido, um esquema que você quer mostrar a distribuição dos espaços, daí você faz uma coisa rápida na 1:100. Mas para esse exercício vocês podem considerar 1:50. Então quando você vai criar um bloco, você tem esse comando bloco, e você tem um outro comando que é o wblock. Esse você vai pegar, por exemplo, o bloco porta 80 e você vai gerar como se você fosse salvar ele como um arquivo, tá? Você vai escolher a pasta, então eu vou pôr nessa pasta blocos e vou dar um nome de P80. Então ele vai criar um arquivo externo. Se eu pedir para abrir o arquivo de AutoCAD, ele vai ter aquele arquivo de AutoCAD P80 para abrir, ó. É igual quando foi com as árvores, né? É isso que eu ia falar. Exato. Aí ele gera um arquivo externo. Veja que o eixo XY, a origem do eixo XY, ou seja, o ponto 00, está naquele ponto de inserção. E esse é um arquivo de CAD. Se você quiser desenhar qualquer coisa aqui, ele vai, né, esse arquivo vai estar disponível para você trazer para o teu trabalho. Se você tiver num outro trabalho, num outro arquivo e quiser inserir esse bloco, você vai no inserir aqui, ó, bloco de outros desenhos. Você pode procurar a tua pasta P80. Vou até renomear para não ficar com o mesmo nome de um bloco que já existe, tá? Vou chamar de P80B e aí eu posso trazer esse bloco para cá e aí você pode usar esse P80B, né? Você pode usar no teu arquivo. Então você pode criar os teus blocos e gerar arquivos externos deles. Tem esse site aqui que você pode baixar vários blocos de árvores, de instalação de equipamento sanitário. E aí você pode baixar o arquivo DWG e usar o arquivo DWG no teu trabalho. Qual que é o problema? O problema é que às vezes o bloco que você encontra aqui não foi desenhado na camada 0. E aí quando você insere, primeiro que às vezes ele vem em metro. Aí é um bloco, quando o bloco vem em metro, você precisa, na hora de você inserir um bloco, você pode pôr aqui ele em algum lugar, ele tem essa opção escala, ó. Se o bloco foi desenhado em metro, por exemplo, uma peça sanitária foi desenhada em metro, ele não tem 70 unidades, ele tem 0,7 unidades. Então, quando você insere, você vem aqui em escala e coloca 100. E às vezes os blocos que a gente traz, eles vêm com layers que não são os layers que a gente usa. Às vezes eles não foram desenhados no layer 0 e acrescentam outros layers aqui. E isso é uma chatice também. Porque você pega um bloco de um site, depois pega outro de outro site, aí cada site adiciona o seu layer. E aí você vai ficando com um monte de camadas no seu arquivo que não são camadas boas. Ok, pessoal? Obrigada!